Muito bem, estamos de volta com o programa Marreta, as informações da sua manhã. Nós vamos falar agora com o Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Vai conversar com a gente aí sobre como que está, né, a situação do número de policiais hoje no estado, se está havendo reposição, se realmente o número está muito aquém do que nós devemos ter. Vai falar com a gente sobre esse assunto. Eu aqui, o Cristiano Alves, também o Vanderlei dos Santos ao meu lado. Vamos bater um papo aí com o doutor Gustavo. Doutor, muito bom dia, prazer em falar contigo aqui na Rádio Municipalista de Botucatu, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí de Botucatu e região, estou à disposição. Muito bem, doutor, vocês divulgaram um número recentemente tratando, né, dessa questão da falta de delegados, que o número deveria ser maior. Como que está essa questão hoje? Como vocês têm acompanhado os últimos anos a questão das contratações e também, né, dessa reposição dos delegados que vão se aposentando? Como vocês estão acompanhando esses números e a análise que vocês fazem? Pois bem, infelizmente, ao longo dos últimos 30 anos, 30 anos de governo PSDB tirando aqui no estado de São Paulo, o número do efetivo policial civil vem diminuindo a cada ano. Né? E em 2022 ele chegou no seu limite. E isso vale para todas as carreiras, não somente delegado de polícia. Né? Então, para você ter uma ideia, nós saímos aí de um efetivo ideal de 40 mil policiais, né? E encerramos o ano de 2022 com 26 mil policiais. Faltam, portanto, quase 15 mil policiais civis. É praticamente um terço do efetivo previsto para a nossa instituição. Então, isso, infelizmente, acaba refletindo no serviço que nós, policiais civis, poderíamos prestar para a população paulista. Nosso serviço, a nossa missão, que é combater o crime e proteger o cidadão cumpridor da lei, que é a grande maioria da população paulista. Né? Então, sempre nos frustrou muito essa impossibilidade da gente prestar o serviço que a gente sabe que a gente pode prestar por conta da irresponsabilidade dos nossos últimos governantes. Mas agora a gente espera e realmente acredita que dentro desse novo governo tem se mostrado muito mais sensível a essa questão, o governo que mostra que tem consciência primeiro desse problema, né? E tem a vontade, manifesta a vontade real de solucionar esse problema. E para solucionar não adianta somente, né, a contratação. A contratação tem que ser regular, periódica, rápida, mas também, e sobretudo, a gente precisa resolver a questão da valorização. Nós temos no estado de São Paulo os policiais mais desvalorizados do país, né? Isso faz com que a velocidade de evasão seja sempre muito maior do que a contratação. Então, não adianta a gente querer encher a piscina antes de consertar o vazamento. Então, a gente precisa valorizar e também contratar, né? Porque somente valorizando a gente vai conseguir atrair e reter os bons profissionais dentro das forças policiais. Doutor Gustavo, bom dia. Vanderlei falando com o senhor, um prazer. Doutor, há uma diferença muito grande quando um delegado aqui de São Paulo recebe com relação ao delegado de outros estados. O Paraná, por exemplo, entre outros estados, há uma diferença salarial muito grande, doutor? Sim, a diferença salarial ela é brutal, né? Se a gente pegar como exemplo aí o maior salário da federação hoje, né, no ranking salarial, Mato Grosso, ele é mais do que o dobro do que recebe um delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, mais do que o dobro. E a título de exemplo também, se a gente pegar o estado do Amazonas, lá no Amazonas, o investigador de polícia em início de carreira já recebe mais do que o delegado de polícia aqui em São Paulo. Isso, claro, sem qualquer demérito, a carreira extremamente nobre, importante do investigador, mas é natural, né, que diante da diferença de atribuições, responsabilidades, dedicação, cada carreira tenha que ter uma remuneração, uma contrapartida relacionada a esse grau de atribuições e responsabilidades, né? E isso demonstra essa desproporção
remuneração dos estados, a valorização. E a valorização do servidor, ela reflete muito a respeitabilidade do servidor, o respeito que o governo, determinado governo, dá àquela carreira. Quando nós temos aqui em São Paulo os policiais, e aí isso vale para os policiais civis, policiais militares, que estão entre os mais desvalorizados do país, isso reflete um governo que nunca valorizou de fato, nunca reconheceu o valor dos seus policiais e, por consequência, nunca deu valor para a segurança pública do cidadão. Porque valorizar os policiais é, antes de mais nada, valorizar também a segurança pública que o Estado presta à sua população. Bom, doutor, talvez isso possa explicar que talvez hoje há um certo desinteresse, né, por essa carreira, né, porque na realidade o jovem se forma tal, e ao invés de prestar concurso para delegado, ele vai buscar talvez outros caminhos, né, talvez outras profissões, porque ela não tem uma remuneração adequada, e talvez isso sobrecarregue aí quem está na ativa, e aí entra uma particularidade, que talvez seja a questão da qualidade do serviço prestado, né, doutor Gustavo? Sem dúvida alguma, Wanderlei. Você tocou num ponto muito importante aí, que é a questão da motivação, né? É natural que o ser humano, quando ele se qualifica, como deve se qualificar, o jovem, ele vai buscar os postos que tenham maior atratividade, né? De outro lado, também, sempre analisando a questão dos ônus e responsabilidades da carreira. Quando a gente tem uma carreira como uma carreira policial, seja em qual carreira for, delegado, investigador, policial militar, escrivão, seja qual carreira, qual força policial, é uma carreira que envolve um grau de responsabilidade muito alto, e um grau de entrega pessoal muito grande, né? Um nível de risco diário que a pessoa corre, risco de vida que o policial corre diariamente. E de outro lado, quando a gente vê uma contrapartida ínfima em relação à desvalorização salarial, e não só salarial, mas a falta de respaldo para esse policial poder trabalhar, muitas vezes a falta de estrutura, de equipamentos, as jornadas de trabalho, que hoje são subhumanas na Polícia Civil, porque o policial tem que trabalhar para suprir a falta de 2, de 3 policiais, né? Então isso leva, primeiro, aqueles que buscam um concurso, muitas vezes descartar. Com isso nós perdemos bons profissionais que vão para outras carreiras, outras instituições. Outros que ingressam na carreira, continuam estudando e depois passam, vão para outros estados, né? Vão para outras instituições, ou seja, o Estado gasta com a seleção, com a formação desses policiais, depois entrega de mão beijada para outros estados. E os que permanecem, muitas vezes acabam até adoecendo, né? Porque diante desse grau de atribuições, de excesso de trabalho, do acúmulo de serviço decorrente da falta de policiais, isso leva muitas vezes o ser humano a uma situação de estafa física e mental, que leva até a uma situação limite trágica, absolutamente triste, que é o suicídio. O nível de suicídio entre os policiais civis nos últimos 5 anos é 3 vezes maior do que o índice de policiais que morreram em serviço, né? É um índice de suicídio que é epidêmico, né? Isso é muito triste, precisa ser observado e ser tratado. E é decorrente disso, é a falta de valorização, e quando eu falo valorização não é só salarial, é a valorização, é o reconhecimento do Estado, são condições dignas de trabalho, né? E muitas vezes o policial acaba sendo levado a essa situação de depressão e até uma situação limite. Então isso precisa ser resolvido. O policial, quando ele é bem valorizado, motivado, né? E aí a motivação refere não só ao salário, um plano de carreira adequado, no qual a mobilidade seja feita por critérios objetivos, que ele possa ascender por conta do seu próprio mérito, diferente do que acontece hoje, né? Então a tendência é que nós tenhamos policiais ainda mais motivados, que prestem serviço ainda melhor para a população. É importante a gente ressaltar que hoje o policial civil paulista, ele presta sim um bom serviço para a população dentro das possibilidades que ele tem, né? A Polícia Civil faz muito com o pouco que nós recebemos do Estado. Agora, o que nos frustra justamente é ter a certeza, a convicção que nós poderíamos fazer muito mais se a gente tivesse devido respeito à valorização dos nossos governantes. A gente quer crer que nesse governo essa situação
vai mudar, porque esse governo tem demonstrado o seguinte: nós não podemos mais exigir mais nada do policial antes de dar a ele a contrapartida necessária, antes de dar a ele a devida valorização. Porque o policial, ao longo desses 30 anos, ele já deu para o Estado e para a sociedade tudo o que ele tinha, né? Nós não temos mais o que entregar. É hora do Estado retribuir aquilo que é do policial por direito e por justiça. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. A gente abrindo sempre aqui os microfones da rádio para todas as categorias que prestam serviços à população. E falar de contratação, doutor, a gente sabe que não acontece de uma hora para outra quando o governo anuncia que vai contratar. Existe algum processo já que está em andamento, né, algum concurso que já foi realizado e falta fazer o treinamento, a formação? Já existe um diálogo também com o governo, da parte da associação? Acho que o governo assumiu agora, mas possivelmente pode ter havido já algum tipo de diálogo. E se há alguma promessa disso ocorrer, para a gente poder entender mais ou menos o encaminhamento para uma solução, ou pelo menos minimizar o problema, doutor? Exatamente, como você bem frisou, o período entre a autorização de um concurso e a nomeação, a posse daquele policial para que ele venha já a poder exercer suas funções, é um período relativamente longo, né, que demora aí entre 2 e 3 anos, porque nós temos aí todo o período do concurso, depois o policial ele vai para o curso de formação na academia de polícia, e aí só então ele está preparado já para exercer suas funções na sociedade. Então não é um período curto. Claro que é natural que esse período seja sempre um pouco extenso, porque nós temos que contar com o período de formação, que deve ser feito de maneira adequada, não pode ser feito de uma forma atabalhoada, né? Então vai sempre demorar um período, mas também nós defendemos que esses concursos sejam mais ágeis, né? É preciso uma celeridade maior, e que os concursos sejam regulares, periódicos, que a gente tenha certeza de que anualmente, por exemplo, nós tenhamos novas vagas abertas, de maneira a gente suprir gradualmente esse déficit, aliado também à valorização. Hoje nós temos já concursos em andamento para carreiras de delegado e outras carreiras também, investigador e escrivão. Eles estão aí aguardando a prova oral, a última fase do concurso. E segundo, nós temos conversado desde o início aí com o governador Tarcísio e também por meio do nosso secretário de Segurança, Derrite. Eles têm manifestado, sim, a intenção de proceder a uma contratação em ritmo até acelerado, emergencial, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar também, de modo a gente, ao longo desses 4 anos, ir atenuando esse déficit, né? Então, o secretário Derrite tem sim se manifestado, tem mostrado, tem um amplo conhecimento, sim, dessa situação, até porque é um policial, conhece a realidade e tem sim se manifestado de maneira muito firme no sentido de ir repor gradualmente esses quadros, já com concurso esse ano. Essa então é a nossa expectativa. A gente vai seguir trabalhando para isso, e que a gente tenha novos concursos com novas vagas abertas para as carreiras policiais civis ainda para o ano de 2023. Muito bem, doutor Gustavo, para a gente ir para o encerramento da nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual é esse déficit hoje de policiais? Como é que é esse número hoje? Quantos policiais o governo teria que contratar, né, em concurso para poder deixar as coisas dentro de uma situação de normalidade, sem déficit de pessoas trabalhando na Polícia Civil? Perfeitamente. Como dito no início, quando a gente fala em déficit, a gente tem que ter em mente o número referência, né, o número padrão de policiais previstos para o Estado de São Paulo, que é previsto em lei, a Lei 11, Lei Complementar 11.152, e esse número prevê o efetivo de 40.683 policiais civis pelo Estado, né? Esse número foi decrescendo ao longo dessas últimas décadas, e nós terminamos o ano de 2022 com 26.300
355 policiais na ativa no nosso efetivo, né? Ou seja, faltam, portanto, 14.328 mil, que representa aí, em torno de 25%, quase um terço do nosso efetivo previsto para o Estado de São Paulo. Tá certo, então. Queremos agradecer ao doutor Gustavo, né, pela participação aqui conosco, e que pode ter certeza que a sua associação pode sempre contar com os microfones aqui da Municipalista para a gente fazer essa interlocução com a sociedade, para que a sociedade entenda como que está a situação de momento, e assim que o governador Tarcísio de Freitas ou o secretário de Segurança der alguns sinais no sentido positivo, também estaremos aqui para poder divulgar, viu, doutor Gustavo? Sempre à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e parabenizo a Rádio Municipalista de Botucatu por abrir o seu espaço para abordar um assunto tão importante de interesse de toda a sociedade, que é o fortalecimento da Polícia Civil e da segurança dos cidadãos paulistas que precisam e merecem de uma segurança adequada. Muito obrigado, doutor Gustavo. Bom dia ao senhor.